Poderíamos iniciar a conversa da tarde falando das curas dos 7 cegos. Foram 7 curas, embora ele tenha pronunciado, relatado algumas outras passagens pequeninas de algumas pessoas que tinham algumas dificuldades. Mas pode até ser que no decorrer da nossa conversação venhamos tocar no assunto, seja no cego de Betsaida, ou de Siloé, enfim, de Jericó, podemos sim. Mas preferimos refletir um pouco sobre uma pessoa, sobre um ser, sobre um espírito, que, se nós meditarmos, pararmos para fazer uma reflexão, veremos que temos muito em comum. Uma pessoa, um personagem, um ser, um espírito que é falado, relatado constantemente entre os espíritas. E todo espírito já leu obras que citam, e principalmente aquela que nós recomendamos mais do que nunca e que relemos com o coração envolto em emoção determinadas passagens de Paulo e Estevão. Então, nós citaremos um pouco daquela situação em que Paulo vivenciou. Aquele que tinha o coração cheio de ódio, que era um pregador, um orador incrível, não é? Mas que viu sair através dos dedos, como leves brumas, os entes mais queridos. Viram algumas pessoas conhecidas, aqueles que eram mais chegadas, servindo alguém que ele desconhecia. E eis que diante da morte da sua noiva, da sua amada, ele então resolve perseguir em busca daqueles que veneravam aquele homem que para uns era tido como revolucionário, outros como Messias, outros como um maluco, mas ele precisava fazer jus a Moisés. E ele segue então na sua ânsia, né, de devorar com o seu ódio, dizimar aquela seita que estava surgindo. Ele vai seguindo em determinado caminho, quando ele se aproxima de Damasco, eis que ele vê uma luz, mas uma luz tão forte que o faz cair do cavalo. E nesse momento, ele se curva. Saulo, naquele momento, começa a ouvir vozes diferenciadas, mas ao mesmo tempo começou a sobressair uma voz mansa, meiga, firme. E a voz então pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então cai em prantos. Naquele momento que ele entra em prantos, que muitas pessoas acham que ali ele estava se iluminando, não. Aquele momento ali na estrada de Damasco foi um momento de despertar, foi o momento do despertamento de Paulo. A iluminação viria com o passar do tempo. E aí nós estamos citando o Paulo, porque entramos num conflito quando nós queremos nos tornar pessoas melhores, homens de bens ou verdadeiros espíritas. Então, Jesus, quando Paulo pergunta: o que queres que eu faça? Jesus diz: pede apenas para seguir adiante, entrar na cidade, né, esperar que ele vai enviar uma pessoa para cuidar dele. E eis que no outro dia, alguém bate a porta. Ao abrir, né, nesse momento, ele está em contato com aquele que venerava mais do que nunca, né, o Jesus de Nazaré. Naquele momento, o homem que ali estava, o Ananias, toca os olhos de Saulo e cai em escamas. E é em cima desse pequeno trecho que nós vamos conversar nesta tarde. As escamas que obliteram a nossa visão. Ou ainda assim, que tipo de lente nós utilizamos no dia a dia? As escamas que nos deixam cegos, que deixaram Saulo cego.
As escamas que nós que aqui estamos, que seguimos e servimos ao meigo Rabi da Galileia, ainda possuímos. E em alguns momentos, nós permitimos que pequeninos pedaços dessa escama caiam da nossa visão. Porque nós somos acostumados a antigas verdades que já foram superadas, ou deveriam ter sido superadas, mas que permanecemos ainda arraigados a antigas crenças, e que essas crenças fazem com que nós nos tornemos cegos da verdade. Jesus, quando aqui esteve na terra, nos trouxe uma nova revelação. E aí nós vamos ver que toda verdade, que toda luz, ela tem que ser oferecida aos poucos. Porque se nós estamos no escuro, numa caverna, num quarto, seja onde nós estivermos, se está tudo escuro e de repente vem um holofote, uma luz muito forte, vai nos cegar. Então a luz ela é dada aos poucos, para que aos poucos venhamos nos inteirar das verdades. Então, no momento, ainda nos encontramos cegos perante as verdades eternas. Precisamos que a escama caia, para que nós possamos divisar a nossa realidade como espíritos imortais que somos, mas que, acima de tudo, como discípulos de Jesus que procuramos ser. E naquele momento em que Saulo cai, e que Jesus pede-lhe, lhe revela que é o Cristo que está ali, ele treme nas bases. Então, após aquela conversa com Ananias, Saulo desaparece. Por isso que nós falamos que a iluminação de Saulo se deu com o passar dos anos. Porque não é fácil mudar. Nós estamos atrelados a um passado de erros, de crimes, de egoísmo, de orgulho. E não é fácil mudar. Não é fácil nos transformar em homens melhores. É difícil. E quando as pessoas perguntam a nossa religião, qual a sua religião? Às vezes, ainda tem aqueles que não querem nem dizer que são espíritos, porque acham, não, eu tenho muitos defeitos. E espíritos não são os que são perfeitos. Já dizia Kardec, né? O espírita é aquele que se esforça para vencer as suas mazelas, né? Então, suas imperfeições. Então, na oportunidade que nós temos, como Saulo teve 33 anos, mais de 30 anos, para ir se iluminar, transformou-se numa outra pessoa e não é fácil. Então, nós dizemos, alguém pergunta qual é a sua religião, e às vezes as pessoas têm receio de dizer que são espíritos. Ainda hoje, e olha que já ultrapassamos essa fase da perseguição, né? Então, tem receio de dizer que serve a Jesus. Tem gente que esconde a Bíblia, esconde o Evangelho, o livro dos Espíritos, quando estão nos ônibus. E estamos falando isso porque já presenciamos, né, algumas situações. Então, as pessoas, de uma certa forma, têm vergonha, não porque a doutrina envergonha. Tem vergonha do que trazem dentro de si, do que já fizeram, do que não conseguem superar. E essa superação das verdades, dessa luz que brilhou aqui na terra e os homens não conheceram, não é? A luz veio à terra e as trevas não a respeitaram. Foram os fariseus com o seu orgulho, com o seu egoísmo, que não quiseram acreditar que aquele era o Messias enviado. Assim como os fariseus, nós também somos na atualidade. Temos muitas dificuldades em tirar essa escama, a venda ou a lente escura que oblitera os nossos olhos para vermos as verdades divinas. Temos dificuldade de trabalhar dentro de nós mesmos. Temos dificuldade de alcançar o ponto X, onde nós deveremos recomeçar a vida.
Porque para ir à luz, para ter a luz, é preciso ter coragem, ter força de vencer a si mesmo, e não é fácil vencer a si mesmo. Não é fácil seguir a Jesus. Muitos dizem, né? Jesus é meu mestre, mas é muito difícil ser o seu discípulo. Não é fácil. E ele mesmo disseram que não seria fácil. Mas ele também disseram que aqueles, né, que estivessem com eles não andariam em trevas. E não andaria mesmo. Porque a luz, para que serve a luz? E a treva? Vamos ver. Existe a treva e existe a luz. A treva, ou a escuridão, ou a sombra, não levando ainda para a sombra nas questões interiores, mas a sombra de um recinto físico, a luz ilumina, clareia. E como nós dissemos, é preciso que ela venha gradativamente. Então, com a primeira revelação, um pouquinho de luz. Com a segunda, com a própria luz. A luz da luz esteve aqui na terra. E não foram compreendidos. Mas deixaram um manancial de ensinamento, principalmente no Sermão do Monte, quando ele diz, brilhe a vossa luz. Olha só, brilhe a vossa luz. Então, ele está dizendo o quê? Que nós temos luz. E somos, sim, criação, e somos lucigêneros, porque somos criação de Deus. Temos um DNA divino. E é isso que nós deveremos, a partir de agora, e esperamos através da nossa conversação, embora esteja sendo um monólogo, não é? Mas daqui a pouco eu vou fazer vocês também participarem. Então, é preciso que despertemos para a nossa realidade de espíritos, de lucigênitos, de seres iluminados com potencial divino. Era isso que Jesus queria dizer quando ele disse, brilhe a vossa luz. As oportunidades que nós temos na Terra, quando não valorizamos cada hora, cada dia, cada momento, quando nos envergonhamos de dizer quem somos ou onde militamos na nossa crença religiosa, ou quando nós costumamos, digamos assim, condenar a uma pessoa que tem alguns defeitos, viciações, e esquecemos que nós, quando adentramos a doutrina espírita, e agora estamos falando para nós, espíritas, também tínhamos mais defeitos do que temos agora, mas ainda possuímos defeitos. E certa feita, alguns anos atrás, eu até exemplifiquei um rapaz, quando eu me tornava espírita, e a pessoa disse assim, talvez eu tivesse a mesma concepção da maioria, né, de ser espírita, porque né, não tem defeitos, não. E o rapaz, eu soube que o rapaz, de uma cidade que nós estávamos fazendo uma palestra, que o rapaz era dependente químico, né, e então a pessoa falou para mim assim, mas fulano é espírita. Eu disse, como assim? Espírita? E faz uso de drogas? Né? Aí passaram-se os meses e o rapaz me procurou, tive a oportunidade de voltar a essa cidade. E o rapaz me procura e fala que se tornou espírita, né? E que estava numa luta muito grande, que era de vencer os vícios. E que ele utilizava cocaína, mas que agora não utilizava mais, só a maconha. Mas aí eu disse, gente, eu fiquei com tanta vergonha, né? Porque Jesus veio, não foi para curar corpos. A luz da luz veio à terra para curar almas. Por isso que ele não realizou tantas curas. Por isso que no meio de tantas multidões, um era curado. Às vezes 2. Porque ele não veio para isso. E naquele momento, aquele homem estava dizendo a mim que era espírita. E estava na tarefa, na trajetória, né, de se iluminar. Aí eu lembrei de Saulo, que se transformou em Paulo, que passou 30 e poucos anos se iluminando, padecer, apanhou, foi expulso, o pai expulsou, os amigos, quase afogado, levou chicotada, enfim, processo longo de iluminação. E ele estava sendo chicoteado até por mim, pelos pensamentos, porque temos o hábito de julgar, não é? Ao invés de seguirmos a Jesus e participar do departamento de luz,
de doação ao próximo, nós preferimos participar do DIVA, que é a sigla de Departamento de Investigação da Vida Alheia. Mas é verdade, né? Então, assim, estou aqui comendo a parte da minha fatia, né? Então, assim, eu também fui preconceituosa, né, do julgamento. Também estava conhecendo a doutrina, estava no início. Então, na minha cabeça, o espírita não tinha vício nenhum. Tem. E como tem. Pode até não ter muitos vícios materiais, assim, né, explícitos que nós possamos ver. E alguns têm, e a gente tem que respeitar. Mas as tremendas viciações que trazemos, as mazelas que nós descobrimos quando o Livro dos Espíritos nos propõe para realizar a viagem interior, e nós vamos encontrando um serzinho assim, um serzinho acolá, né? Difícil você passar daquela parte do lamaçal para encontrar a verdadeira luz. Porque quando ultrapassamos o lamaçal, nós temos a capacidade de nos vermos como luz. Então é preciso, com a segunda revelação que aqui nós tivemos, já começar no decorrer da nossa existência, ter esforço para caminhar, mas caminhar resoluto da nossa grande transformação, tal qual Saulo de Tarso. E por que não lembrarmos também na Idade Média aquele que viera lembrar o Evangelho de Jesus? Relembrar através da sua vivência. Aquele que dá nome à nossa casa, Francisco de Assis, não é? Que as pessoas estavam descrentes, já não acreditavam em nada, não é? Tanta guerra, tanto sangue derramado em nome de Cristo, que as pessoas não acreditavam mais em nada e fora preciso Francisco, João, reencarnar, João Evangelista, reencarnar no corpo, na pele, na condição de Francisco de Assis, onde ele nos deixa grandes lições de desprendimentos e que no decorrer da sua existência, muito embora ele também tivesse tido seus momentos de sombra, de escuridão, de trevas, quando ele ainda levava uma vida mundana, né, de bebidas, de mulheres, de vícios, por ser muito rico, até quando ele se transformou no pobrezinho, naquele que abandonou as riquezas do pai, preferindo a riqueza do pai maior, a riqueza espiritual. Nossa trajetória, como cegos que somos ainda, muito embora a luz já estivesse vindo, pouco a pouco, paulatinamente, nós vemos chegar a todos nós uma luz maior. Não maior do que a luz da luz, que for o nosso Mestre Jesus, mas tão importante para a nossa regeneração, para a nossa recuperação, que nos mostra o caminho para a nossa redenção espiritual, que nos mostra onde nós deveremos seguir as estradas, o caminho, porque não existem caminhos para chegar a Jesus, só existe um. As estradas são muitas, porque a porta é larga, né? Mas para ir a Jesus só existe um caminho. Então, esse caminho que a doutrina espírita, como cristianismo redivivo, nos proporciona, o entendimento acerca dos ensinamentos de Jesus, nos explicando as parábolas, as passagens, mostrando o verdadeiro sentido daquelas palavras, muito embora muitas passagens, muitas palavras tenham sido deturpadas no decorrer dos séculos, dos milênios. Nós vemos que agora nós temos a condição de tirar as escamas dos nossos olhos. Permitir que a luz da doutrina espírita, que nada mais é do que Jesus caminhando entre nós aqui na Terra, iluminando-nos, incentivando a nos tornar melhores, incentivando a ser luz. Porque temos luz.
Precisamos tirar da nossa consciência aquela ideia de coitadinho. Porque eu não posso falar porque eu tenho defeitos. Porque eu abortei, eu não posso evangelizar. Muito pelo contrário. Quem tem defeito, quem tem erros, quem roubou, quem matou, quem abortou, quem feriu, a oportunidade de se regenerar é no trabalho do bem. Certa feita, uma amiga dizia, uma pessoa lá de Petrolina, dizia que não poderia, tinha muita vontade de evangelizar crianças, mas que não poderia porque ela tinha cometido o aborto. E eis que um amigo espiritual aconselha ela, vai evangelizar. Se você perder uma alma, salve várias almas. E assim ela fez. A escama caiu, a treva foi colocada de lado, e a luz do amor, da responsabilidade, da consciência, a luz que ilumina a consciência, que ilumina o coração, fez-se presente, e ela se tornou uma mulher diferente, iluminando corações, ressignificando a vida, não estando presa, arragada aos seus erros ou ao passado. Porque muitas pessoas vivem na atualidade, num processo depressivo ou de ansiedade, porque tem pressa, porque não enxerga um palmo além das suas vistas. Porque embora muitos já não sejam cegos, que já vem à tribuna e fala, ou que vem à assistência e escuta, mas usam óculos diferenciados. E aqui, com respeito a todos vocês que usam óculos, não me refiro a esse tipo de óculos, né? Então, muitos de nós usamos lentes para disfarçar o preconceito. Quantos de nós ainda estamos cegos diante dos invisíveis da sociedade? As pessoas mais pobres, aos porteiros que adentramos sem dar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Ou o pendite na rua que pede um dinheiro e você diz, não vou dar porque você vai comprar droga. A caridade, que é o amor em ação, depois que você dá, seja o que for, o alimento, dê 1 quilo de feijão, mas fulano vendeu, eu não vou dar mais não. O que vai fazer, fulano vai fazer a partir dali, é problema de fulano. Você está se iluminando, fulano ainda vai se iluminar. Porque a questão da cegueira moral, da cegueira espiritual que trazemos ainda nos dias de hoje, tem a ver com o preconceito. Preconceito esse que não foi ditado pela lei de Deus, ou por Jesus. Fomos nós que criamos as diferenças. Né? Se diz, até coloquei no Insta, que não existe o sangue azul, né? Não existe pele diferenciada, melhor, cabelo ruim, cabelo bom. Não, existe o olhar preconceituoso. É a lente, uma lente escura. Outros usam lente de aumento, como nós citamos nesse instante, né, participando do Diva, porque se preocupa apenas com os defeitos alheios. Certa feita, uma pessoa saía de um condomínio que eu morei, e uma pessoa saía... Quase todo domingo ele dava palestra, né, em outro local. E tinha uma pessoa que usava essa lente. Uma lente de aumento incrível. Né? E assim, um dia ele estava bebendo e ele citou quando a pessoa passou. Está vendo aquela ali? É prostituta. Ela sai de noite. Pode ver, só chega tarde da noite, porque ela foi vender o corpo. E a pessoa que ele falava, o outro vizinho, os outros vizinhos, a vizinha, sabia que a pessoa estava indo fazer palestra. Mas, por ironia do destino, né, a própria filha da criatura se tornou uma prostituta. Vendia seu corpo. E não estamos aqui condenando nem a filha e nem o pai, porque eles vão ter o tempo dele de despertar, de se iluminar. Então, a nossa tarefa hoje é de iluminarmos. Não estamos aqui para iluminar a ninguém, mas de buscar um pouco de luz também para mim, né? E dar algumas dicas
relembrar Jesus, para que todos nós juntos possamos angariar luz suficiente para iluminar não apenas os nossos caminhos, mas também as veredas daqueles que comungam conosco, da mesma religião ou não. Porque, graças a Deus, estão começando, como os tempos são chegados, estamos adentrando uma nova era, que já teve início desde quando Jesus esteve entre nós, né? Nós já vimos pessoas, uma felicidade imensa que eu presenciei, um pastor, um centro espírita, né? Um espírita que foi na igreja evangélica, ela não teve oportunidade de falar. O pastor teve oportunidade de falar no centro espírita. Mas já é um começo, porque devemos derrubar essas paredes. Não é? Em tudo na vida, em qualquer campo da nossa vida, nós precisamos nos lembrar, parar e dizer, se fosse Jesus, o que ele faria? Para nós não cairmos mais em tentação. Porque a tentação é grande, não é? Aí existe a prova da riqueza, que é muito difícil. A da beleza, que é uma terrível. Né? Ainda bem que eu não vi nem com uma nem com outra. Estou dizendo isso. Então, é muito difícil, essas provas são difíceis. Né? Para quê? Porque prende a matéria. Mas não existe matéria, porque nós sabemos que matéria nada mais é do que luz coagulada. Então, somos o quê? Luz. Somos lucigênitos. Então é preciso acordar, despertar, mudar a lente, aos poucos. Ninguém está pedindo nada. O Evangelho não pede que ninguém se transforme em santo da noite por dia. Não, apenas que observemos as nossas dificuldades. Que não tenhamos aquela ansiedade de abandonar o centro espírita, porque não consegue se transformar numa pessoa melhor. São anos e anos, séculos e séculos, que nós vamos nessa pisada, que nós viemos nessa trajetória, e que nós ainda vamos levar séculos e séculos e séculos até nos transformarmos em verdadeiros cristos, em verdadeiros anjos. Um dia seremos anjos, não é? Um dia. Mas ainda não somos. Se ainda não somos, nós temos que aceitar as nossas limitações. Não é fácil, principalmente quando nós já dominamos um pouco da leitura do Evangelho. Quando nós estudamos toda a codificação e quando nós nos detemos na passagem do homem de bem. Para os espíritas, nada pior do que esse capítulo. Mas quando deveria ser o melhor, porque ali nós temos apenas, né, a oportunidade de ver como nós seremos no futuro. Quando nós permitirmos que a luz divina sobressaia e que a luz dos ensinamentos dos evangelhos penetre em nós. Essa é a grande tarefa. E aqui estamos nessa conversação, né? E aí nós perguntamos, quem aqui já teve esses conflitos? Tudo bem. Já que eu perguntei em alemão, eu vou perguntar. Alguém aqui já teve o conflito porque tem muitos defeitos? Pelo amor de Deus, não levanta a mão. Só quero saber. Né? Todos nós temos esse conflito. Então, não é uma coisa pessoal. Não é só você que sofre, não é só você que tem o defeito. Somos todos nós. E nós não podemos nos voltar, dar as costas ao cristianismo, à doutrina espírita, dar as costas a essa luz, porque temos ainda sombras. Porque ainda temos trevas. Não. O momento é esse, os tempos são chegados, e que nós vemos toda uma modificação no ar da terra, a modificação nos corpos das pessoas. Não nos referimos aqui a quem está malhando, recalchutando, fazendo cirurgia, botando isso ou aquilo. Né? Mas são transformações sutis, onde estão sendo trabalhados os perispíritos, o cérebro, onde estão renascendo espíritos mais evoluídos, né? Que formarão a humanidade do mundo de regeneração, que já conseguimos divisar. Estamos vivendo uma aurora de um novo dia, no limiar de uma nova era em que a luz divina, a luz do Cristo preencherá todo o orbe, penetrará em todo o ser e que as trevas
serão apenas lembradas. Lembra daquela época, em 2020, e que as pessoas tinham tanta dificuldade, e que a gente não podia andar com iPhone, porque era roubado, porque a gente não podia. Ainda não será um mundo ditoso, feliz, mas será um mundo com menos ódio, com menos doenças, porque nós é que plasmamos tudo isso. As guerras existem porque nós trazemos a nossa cegueira ainda. Porque nós ainda não seguimos a Jesus. Porque nós ainda não acreditamos na luz. Preferimos ficar à sombra. Preferimos ficar nas trevas. Acomodação. Plena acomodação. Mas as oportunidades estão aqui, meus irmãos. Na doutrina espírita, que nos faculta o entendimento acerca da nossa realidade espiritual. O espírita que não estuda, o espírito que não progride, em 3 anos ele está estagnado. Então, o pouquinho de luz que nós recebemos, quando nós participamos do ESD, quando nós assistimos uma palestra, essa pequenina luz poderá iluminar a escuridão, o coração ou a mente de alguém que não conhece ainda Jesus. Ou que não conhece a lei divina que preenche todo o cosmo. Essa lei maravilhosa de amor que deveria estar guiando os nossos passos. Mas temos a certeza de que a partir de agora, relembrando as palavras de Jesus, quando ele diz, não é? Aquele que me segue não andará em trevas jamais. Então, significa que nós, estando seguindo a Jesus, nós teremos, a nossa luz começa a se irradiar, não é? Quando nós podemos ainda ver que Jesus se refere à luz na questão de que nós deveremos buscar o seu reino. Um reino que não se faz, que não se acolhe, que não se compra, que não está ali. Um reino que só se descobre quando temos a coragem de ultrapassar as trevas interiores, de ultrapassar as sombras que nos rodeiam para encontrar a pérola de grande valor, não é? Para encontrar o reino divino que habita em nós. Por isso que esse esforço deve ser individual. Eu não posso chegar no mundo espiritual e dizer, chegar lá, vou usar uma expressão que nós usamos, né? Tá o São Pedro lá com as chaves. Isso aí, gente, é simbólico, hein? Pelo amor de Deus. E aí eu vou dizer a ele, olha, eu quero meu lugarzinho, porque eu sou irmã de Ronaldo, e ele dava muitas palestras, era um homem estudioso, fazia o bem, fazia isso e aquilo. De nada vale. A aquisição de luz, ela é pessoal, não é? E se a gente faz as coisas apenas para aparecer, não é? Ou não faz com o coração, essa luz não chega. Foi assim com o irmão Jacó, isso, o irmão Jacó, não é? E não estamos aqui condenando, muito pelo contrário, foi um trabalhador exímio do Espiritismo, não é? Inclusive, era esclarecedor nas mediúnicas e tudo. Mas precisou, mesmo quando ele estava ali naquela etapa, né, quando ele desencarnou, quando ele faleceu, ele via as pessoas quando estavam para tampar o caixão, né? Ele queria falar com as pessoas, ei, eu não morri, né? E depois que o doutor Bezerra vai, o acolhe, faz, desliga os últimos laços, leva, com o passar do tempo ele vai esclarecendo, e ele tinha muita vergonha porque ele não tinha luz. Ele não tinha luz, ele tinha o conhecimento, ele fez muito bem, mas tudo superficialmente. Por isso que nós estamos aqui também, né? Estudando o Evangelho. Mas, acima de tudo, é preciso praticar. Estudar, decorar, andar com a Bíblia, botar Jesus pendurado no quadro, ou de Francisco, né? Andar com crucifixo, decorar todos os salmos, de nada adianta. Não é isso que Jesus quer. Jesus não tem que ser levado, pendurado num pescoço, ou ainda ser lembrado, pregado numa cruz. Podemos, sim, lembrá-lo de braços abertos a nos aguardar, a nos amparar. E foi o que ele fez com o irmão Jacó.
E com o passar do tempo, ele foi esclarecedor, ao contato com um dos obsessores que ele esclarecia, conversava, doutrinava, né? E o obsessor perguntou, o espírito perguntou ele, cadê a tua luz? Né? E ele envergonhado, até que ele faz uma prece, que ele fala com o coração, que ele faz aquela prece de coração. Porque o que vale para Deus, para Jesus, é o sentimento. Não importa. Não importa se o homem é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, cabelo ruim, cabelo bom, que eu não entendo muito disso, porque essa diferenciação. Né? Não importa. O que importa, o dinheiro, que aqui tem tanto valor, no mundo espiritual ele não tem valor algum. A moeda que circula no mundo espiritual, o mundo normal primitivo, para onde todos nós adentraremos um dia, queiramos ou não, né? É a moeda da caridade. Ela que vai nos favorecer um cantinho iluminado. Mas a caridade em seu potencial, a caridade em essência, onde o amor tomou conta. Porque é muito fácil darmos a roupa, né? E ainda assim, quando se dá uma roupa, se dá sem botão, sem fecheclé, como se aquele que está necessitado tivesse uma máquina para botar o fecheclé, tivesse uma agulha para costurar. Então, deveremos até nisso ter o cuidado, né? Para que possamos dar, ainda que seja uma coisa usada, mas dê uma coisa que sirva para usar. Eu tenho um irmão que, certa feira, ele ia jogar não vou dizer o nome, eu venho de uma família numerosa, esse não é, ele até está se tornando espírita agora, viu? Se diz espírita, e a gente acredita. E aí ele disse a mim, eu disse, rapaz, me dá esse sapato, porque eu tenho a quem dar, tem sempre alguém pedindo. Ele disse, dá o sapato. Ele disse, e ainda ouvi, porque ele disse, muito me admira você espírita dizer um negócio desse. Eu disse, gente, mas não é para a gente doar as coisas. Ele disse, se o sapato não serve para mim porque está furado, por que eu vou dar para outro? Que lição, viu? Fiquei envergonhada demais. Mas são esses processos, né, que nós temos, esses momentos na vida que a gente precisa refletir, porque poderia passar como um momento, mas não, serviu para refletir realmente. Né? Passei a ter mais cuidado nas doações, porque é muito difícil nos desapegarmos das coisas. Eu já até contei certa feita, uma pessoa, até um palestrante, ele estava lá admirando, provando as roupas, né? E aí doutor Bezerra aparece e fala para ele, olha, meu irmão, a gente nunca sabe a hora que vai partir. Então, está na hora de você começar a se desprender das coisas materiais. Aí ele, mas eu tenho me esforçado, né? Pois é, porque você não doa, você tem tantas camisas, doa uma, pelo menos. Ele está certo. Aí foi, catou a mais velhinha, que estava já desbotada. Pronto, doutor Bezerra, vou dar esse. Doutor Bezerra, não. Meu irmão, se me permite, porque o doutor Bezerra é muito educado, né? Então, ele jamais, nem para ele chamar atenção, ele não vai como a gente, né? Obviamente. Ele disse, apontou, disse, por gentileza, pegue aquela ali, cor de vinho. Aí ele olhou e disse, mas doutor Bezerra, eu comprei, foi não sei quantos mil essa camisa, uma camisa de seda, só usei uma vez. Ele disse, pois é, meu irmão, o desprendimento vai começar por aí, seu exercício. E não foi fácil, hein? Porque ele ia fazer uma palestra e aí foi. Quando ele embrulhou, botou o presente aí, disse, não vou dar não, vou fazer a palestra, volto para casa. E assim, quando ele ia descendo do carro, aí o doutor Bezerra disse, fulano, eu sei o nome, mas não vou dizer, né? Estou também no exercício de não falar mal. Fulano, cadê a camisa? Doutor Bezerra, está aqui no carro. Pois então, agora é o momento. Olha esse rapaz, o rapaz chama Flanelinha, né? Que fica olhando os carros. Dê para ele. Aí ele olhou para o rapaz descalço, com uma bermuda toda rasgada, com uma camiseta cheia de buracos, sujo. Aí, doutor Bezerra, a minha camisa que custou tão caro. Aí ele disse, é assim mesmo, é esse daí. Aí ele pegou, deu. O rapaz tomou um susto, né? Porque um presente, um pacote tão bonito. Ele pegou. O rapaz segurou. E ali ficaram.
Doutor Bezerra dizia, solte a caixa. Né? E ele segurava até que ele soltou. Né? E, de uma certa forma, quando ele foi fazer a palestra, fez uma palestra belíssima, e aí se viu a lição. Né? Então, que essa lição dele, né, para mostrar que nós também somos assim, até quando damos essas roupinhas rasgadas, furadas. Vamos dar agora, ter o cuidado, né, de dar. E assim, para nós não fugirmos do tema, mas que ainda vou contar ainda uma situação que me tocou bastante o coração de uma conversa no canal espírita, em que um homem bateu numa casa espírita e pediu, explicou a situação, né? Que não tinha nada para comer em casa e que ele prometeu ao filho que ia arrumar emprego, um trabalho, e queria voltar com alimentos. Aí a pessoa disse, então tá, vamos pegar uma cesta básica, não sei o que, vamos dizer. Aí foram arrumar, fizeram uma cesta grande e tudo. Aí chegou a pessoa, isso aqui eu estou sintetizando, até para não me emocionar muito, porque toda vez eu me emociono bastante. Aí a moça chegou e foi informada do que estava acontecendo. Aí ela disse, o senhor disse ao seu filho que iria ao supermercado comprar alimentos e iria levar para casa. Ele disse, sim, senhora. Pois então, aguarda um momento. Ela foi do supermercado, pegou um monte de sacolas vazias, sacolas plásticas. Chegou lá, botou 12 alimentos, feijão, arroz em outro, macarrão em outro, café, papel higiênico, O senhor disse que iria voltar com as compras do supermercado que o senhor teria comprado. O senhor não vai chegar com uma cesta básica. Então, o senhor vai mostrar ao seu filho. Para ele, uma criança de 5 anos, o senhor trabalhou, comprou, foi ao supermercado, comprou os mantimentos e estava levando para saciar a fome da família. Tão pouca coisa que precisamos para tirar as sombras, né? Para dizermos, eu era cego e agora vejo. Porque nós éramos cegos, mas agora nós já vemos. Nós já divisamos a luz adiante. Nós já divisamos os mundos espirituais, as esferas. Nós já divisamos os espíritos de luz. Nós já divisamos a nova era. Nós temos a certeza de que seremos anjos com asas de luz. Ainda rastejamos em mundos materiais como o nosso orbe, mas com o decorrer das vidas sucessivas, iremos angariando luz, asas de luz, asas de luz. Não é da noite para o dia. Por isso, meus irmãos, não tenhamos pressa, nem fiquemos ansiosos para realizar uma caridade material, mas tenhamos, sim, a serenidade de acreditar que com o tempo, no nosso tempo, no tempo de cada um, a luz irá afugentar as trevas e não mais serão cegos. Tal qual Saulo, que cai e se levanta como Paulo, nós também temos a nossa estrada de Damasco no dia a dia, ou no decorrer das nossas vidas. Quantos de vocês aqui não tiveram a estrada de Damasco há pouco tempo, alguns anos, em que fora necessário cair para que a cegueira, as escamas caíssem depois? Quantos de nós não tiveram na situação de Saulo? Quantos de nós ainda permanecemos com a escama, cegos perante as coisas divinas, palavras de Jesus, porque não a compreendemos, levamos, não procuramos entender, pesquisar, ouvir palestra ou participar dos estudos, quando levamos ao pé da letra, quando Jesus disse, aquele que não odeia ao seu pai e a sua mãe, né? Não é digno. Gente, primeiro, será que Jesus falou dessa forma? Segundo, a língua hebraica era muito limitada, uma palavra servia para várias outras. Terceiro,
Com o decorrer dos séculos, muitas coisas foram alteradas. Quarto, as informações, os esclarecimentos, as passagens eram passadas através da oralidade. Tudo era feito na oralidade. Alguns sabiam escrever. Quinto, Jesus, o meigo rabi da Galileia, o governador espiritual da terra. Ou ia mandar. Quando ele mesmo manda amar, honrar o pai e a mãe, ele ia mandar odiar. Mas sei de uma pessoa que ficou inimiga, se tornou de uma religião e que, por os pais serem espíritas, ele não aceitava e dizia, não te carrego culpa alguma, porque Jesus mesmo dissera que aquele que não odiar pai e mãe, gente, olha só, né? Quanto ainda falta, quantos precisam retirar a lente, retirar a escama, permitir que a luz se faça, sair da cegueira espiritual, da cegueira moral. Então, que possamos, meus irmãos, a partir de agora, refletirmos da necessidade de fazer com que essa luz que Jesus falou, que existe dentro de nós, que ela possa, através do nosso estudo, das nossas atitudes, das nossas experiências, a partir de agora, iluminar as veredas daqueles que estão à toa nas ruas, que possamos levar uma palavra de conforto, que Jesus possa caminhar através das nossas pernas e abraçar através dos nossos braços, que Ele possa falar através da nossa boca, das nossas palavras, que Ele possa ouvir a dor do próximo através dos nossos ouvidos, que possamos permitir que a luz maior, a luz da luz, se faça presente em nosso coração, não apenas na mente, por decorarmos, mas por vivenciarmos. Está aí os exemplos, ele mesmo dissera, não é? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então não temos para onde fugir. A luz da luz, o sol de todos os sóis, quando ele é conhecido no mundo espiritual, se fez presente, brilhou nas trevas. As trevas não conheceram, mas no decorrer dos milênios, fomos pouco a pouco afugentando as trevas. As trevas, por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da nossa ignorância espiritual, da nossa ignorância moral, do preconceito, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, fazendo com que a nossa luz brilhe, acima de tudo, não apenas com orgulho, com vaidade, mas uma luz que tenha certeza que é luz, porque somos filhos de Deus, porque Ele, toda a humanidade, toda a matéria é feita de luz. Ainda que esta aqui seja a luz coagulada, que sejamos então um discípulo liberto, um discípulo que não está mais cego, que não traz mais escama, um discípulo que não tem vergonha de dizer que errou, que não tem vergonha de recomeçar, de ressignificar a sua vida, recomeçar a sua vida, fazendo com que tenha um final diferente. Que nós possamos, meus irmãos, como discípulos da luz, permitir que essa luz saia. Tem luz querendo sair daqui de dentro. Tem luz querendo alcançar o nosso irmão de caminhada. A todos vocês, num abraço fraterno. A luz se faz quando abraçamos, quando beijamos, quando falamos. É luz, são pulverizações, pequeninas pulverizações de luz, que nós não nos damos conta porque ainda trazemos a cegueira espiritual. Ainda somos cegos para algumas coisas, mas possamos ver nas coisas positivas, nas coisas belas, nas boas ações, na alegria de cada dia, a luz que se faz em nossas vidas, a luz que se faz em nosso ser, e que em breves séculos nós possamos dizer, tal qual ao nosso irmão Paulo, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, a luz de todas as luzes. Muita paz.